Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de estudo e reflexão. Hoje, vamos viajar no tempo até a França do século XIX para entender o nascimento de uma obra que mudou a forma como a humanidade encara a morte e a vida. Se você é uma pessoa que busca respostas lógicas e não se satisfaz com explicações superficiais, este vídeo foi feito para você. Vamos descobrir como a razão e a espiritualidade se uniram para formar a base da doutrina espírita. Antes de existir Allan Kardec, existia o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era um homem de ciência, discípulo de Pestalozzi, autor de diversos livros escolares e profundo conhecedor de matemática e astronomia. Rivail era um cético por natureza, acostumado ao rigor do laboratório. Ele não acreditava em nada que não pudesse ser provado pela observação direta. Guarde bem esse perfil, pois ele é a chave da nossa fé raciocinada. Tudo começou com um fenômeno que virou moda na Europa: as mesas girantes, objetos que se moviam, saltavam e batiam no chão parecendo responder a perguntas. Para a maioria, era apenas um entretenimento de salão. Mas para o professor Rivail, era um problema de física. Ele dizia: "Eu acreditarei quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir." Sua abordagem inicial foi puramente racional e desconfiada. A grande virada aconteceu quando Rivail percebeu que, se as respostas das mesas tinham inteligência, a causa do movimento também deveria ser inteligente. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, pensou ele. Foi aqui que a ciência encontrou o invisível. Ele não buscou o sobrenatural. Ele buscou a explicação para um fato novo que a ciência da época ainda não conseguia explicar. É o nascimento do método espírita. Rivail passou 2 anos organizando milhares de perguntas e comparando as respostas dadas por diferentes médiums em lugares diferentes que não se conheciam. Se as respostas eram idênticas, havia ali uma verdade universal. Em 18 de abril de 1857, ele publicou O Livro dos Espíritos, usando o pseudônimo de Allan Kardec, para separar sua vida como cientista da sua missão como codificador da nova doutrina. Este livro não é um texto sagrado de autoria humana, mas uma coletânea de ensinos ditados por inteligências incorpóreas. Ele é dividido em 4 partes: as causas primárias, o mundo espiritual, as leis morais e as esperanças e consolações. Nos próximos blocos, vamos explorar como essas lições desafiam a nossa lógica e oferecem um consolo que a fé cega jamais conseguiria proporcionar. Kardec não aceitava qualquer mensagem como verdade absoluta. Ele criou o controle universal do ensino dos espíritos. Se uma informação era dada por um médium em Paris, mas confirmada por outros em Lyon, Londres e Nova York, sem que houvesse comunicação entre eles, Kardec a considerava digna de estudo. Ele agia como um cientista que verifica se um experimento se repete em diferentes laboratórios. Esse rigor garantiu que a obra não fosse fruto da imaginação de um único homem. A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos é um marco da lógica. Kardec não pergunta quem é Deus, o que sugeriria uma figura antropomórfica, mas sim que é Deus. A resposta dos espíritos é profunda e racional. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Observem que não há misticismo aqui. Há a definição de uma força criadora inteligente que sustenta o universo através de leis naturais e imutáveis, acessíveis ao nosso entendimento. Os espíritos revelaram que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas seres espirituais vivendo uma experiência humana.
O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus para progredir incessantemente. Essa revelação remove o medo do nada após a morte. Ela nos mostra que a vida é um fluxo contínuo e que o corpo físico é apenas uma vestimenta temporária, necessária para o aprendizado e para a interação com o mundo material. Uma das bases mais lógicas da obra é a lei do progresso. Os espíritos explicaram que ninguém é criado perfeito, mas todos somos criados simples e ignorantes, com a mesma capacidade de atingir a perfeição. Não existe o privilégio da santidade nem a condenação eterna. O que existe é o esforço individual. Esse conceito traz uma justiça profunda. O ponto onde você está hoje é o resultado do seu esforço ontem, e o seu amanhã depende do que você decidir construir agora. Kardec catalogou os espíritos em uma escala de evolução, não para rotular, mas para nos ajudar a entender o mundo. Existem espíritos imperfeitos que ainda se prendem à matéria, bons espíritos que já buscam o bem, e espíritos puros que atingiram a perfeição máxima permitida à nossa categoria. Essa classificação nos ajuda a compreender por que o mal ainda existe na Terra. Somos um mundo de expiações e provas, uma escola onde alunos de diferentes graus convivem para aprender. O livro revela que o mundo espiritual não é um lugar de ócio ou contemplação passiva. É um mundo vibrante, organizado e cheio de atividades. Os espíritos trabalham, estudam e se preparam para novas missões. Essa descrição lógica quebra a visão mitológica de céu ou inferno geográficos. O estado do espírito após a morte depende da sua própria consciência e do peso de suas ações. O céu e o inferno são estados da alma que carregamos dentro de nós mesmos. Kardec perguntou se os espíritos influenciam nossos pensamentos e ações. A resposta foi surpreendente. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Isso não significa que somos marionetes, mas que atraímos companhias espirituais por afinidade vibratória. A razão aqui nos alerta para a nossa responsabilidade. Se cultivamos bons pensamentos, atraímos bons guias. A vigilância sobre nós mesmos é a nossa maior proteção espiritual. Muitos acreditam em um destino fatalista, mas o Livro dos Espíritos esclarece que possuímos livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal, e somos responsáveis pelas consequências. O que chamamos de destino são, muitas vezes, provas que nós mesmos escolhemos antes de nascer para superar falhas passadas. A lógica espírita nos devolve o protagonismo da vida. Você não é uma vítima do acaso, mas o arquiteto do seu futuro, através das suas escolhas presentes. Numa época em que o homem ainda mal compreendia o sistema solar, Kardec perguntou sobre a vida em outros mundos. A resposta foi clara: a Terra não é o centro do universo, nem o único planeta habitado. Deus não criaria um universo tão vasto apenas para nós. Essa visão expande nossa consciência e nos humilha de forma saudável, mostrando que fazemos parte de uma fraternidade universal imensa, onde cada planeta serve de morada adequada ao grau de evolução de seus habitantes. A terceira parte de O Livro dos Espíritos trata das leis morais, e a primeira delas é a lei de adoração. Mas não se engane. Adoração, para a lógica espírita, não é o ritual externo ou a repetição de fórmulas. Adorar é elevar o pensamento a Deus através do cumprimento de suas leis. Os espíritos deixaram claro que a prece que realmente toca o Criador é aquela que nasce da sinceridade do coração e se traduz em atos de bondade para com o próximo. Muitas vezes vemos o trabalho apenas como um fardo,
mas os espíritos revelaram que ele é uma lei da natureza. Trabalhar é toda ocupação útil. O trabalho nos ajuda a desenvolver a inteligência, a disciplina e a paciência. Ele é o motor do progresso material e espiritual. Seja lavando uma louça ou administrando uma empresa, se a ocupação é útil e feita com amor, ela é um degrau para a nossa evolução e uma contribuição para o equilíbrio do universo. A lógica espírita também abraça a preservação da vida. A lei de reprodução garante a continuidade das oportunidades de reencarnação, enquanto a lei de conservação nos alerta sobre o cuidado com o corpo físico. O instinto de conservação é um presente divino para que possamos cumprir nossa missão na Terra. Isso nos ensina que o desleixo com a saúde ou o desperdício dos recursos naturais são falhas contra as leis que sustentam a nossa própria existência. Kardec questionou o porquê da morte e das tragédias naturais. A resposta é um convite à reflexão. A destruição é necessária para a renovação. Para que a borboleta nasça, o casulo precisa ser deixado para trás. No plano físico, o que chamamos de morte é apenas a destruição do invólucro para a libertação do espírito. A natureza se transforma constantemente para que formas mais perfeitas de vida possam surgir. Nada se perde, tudo evolui para o melhor. Ninguém evolui sozinho. A lei de sociedade nos mostra que fomos criados para viver uns com os outros. É no convívio social que exercitamos a tolerância, a paciência e a caridade. O isolamento absoluto impede o progresso, pois não permite o atrito das ideias e o auxílio mútuo. A sociedade é a nossa grande oficina de caráter. É nela que testamos se realmente amamos o próximo ou se o nosso discurso de espiritualidade é apenas teoria. Uma das revelações mais potentes de Kardec é a lei de igualdade. Perante Deus, todos os homens são iguais, criados com as mesmas aptidões e destinados ao mesmo fim. As desigualdades sociais são obras humanas, frutos do nosso egoísmo e da má distribuição. No entanto, as desigualdades de inteligência e de moralidade são temporárias, dependendo apenas do tempo de jornada de cada espírito. No final, todos chegaremos ao mesmo patamar de luz e sabedoria. Possuímos a liberdade de pensar e de agir, mas essa liberdade é inseparável da responsabilidade. A lei de liberdade nos ensina que somos os únicos responsáveis por nossa sorte ou desgraça. Não há vítimas do destino na lógica espírita. Há apenas semeadores que colhem o fruto de suas escolhas. O limite da nossa liberdade é o respeito à liberdade do outro. Entender isso é o primeiro passo para uma vida de paz e equilíbrio consciente. Esta é considerada a mais importante de todas as leis. Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. A resposta foi imortalizada: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Note que não se fala apenas em dar esmolas, mas em uma postura de vida. Ser caridoso é ser justo e amar o próximo como a si mesmo em todos os momentos e circunstâncias. Em uma das perguntas mais famosas do livro, Kardec indaga onde está escrita a lei de Deus. A resposta é curta e poderosa: na consciência. Isso significa que não precisamos de templos externos para encontrar a verdade. A bússola moral está dentro de cada um de nós. O conhecimento espírita serve apenas para limpar a poeira da nossa consciência, ajudando-nos a ouvir com clareza a voz interior que sempre nos aponta o caminho do bem. Ao final de seus estudos, Kardec resumiu a essência de tudo em uma frase célebre:
fora da caridade não há salvação. Ele não disse fora do espiritismo nem fora da igreja. Ele colocou a ação do bem acima de qualquer rótulo religioso. Isso é o ápice da fé raciocinada. Não importa o que você acredita, mas sim como você age. A caridade é a linguagem universal que une todas as almas e o único passaporte para a verdadeira felicidade espiritual. O impacto de O Livro dos Espíritos na vida de quem o estuda é o consolo imediato. Ao entender que a vida continua, que a justiça existe e que temos o poder de mudar nosso futuro, o medo e a angústia desaparecem. As dores do presente tornam-se suportáveis porque sabemos que são temporárias e educativas. A fé deixa de ser uma muleta para quem tem medo da morte e passa a ser uma ferramenta para quem quer viver melhor. Kardec previu que o Espiritismo não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ele antecipou que a ciência e a espiritualidade acabariam se encontrando. Hoje, vemos a física quântica e a neurociência tocando em temas que Kardec já discutia há quase 170 anos. A razão que dá nome a este canal é a ponte que une esses dois mundos, mostrando que a verdade é uma só e está disponível para todos que se atrevem a buscar. Estudar esta obra não é apenas um exercício intelectual, é um convite à reforma íntima. De nada adianta saber que a vida é eterna se não mudarmos a forma como tratamos as pessoas hoje. O conhecimento exige ação. Se você se sentiu tocado pela lógica dessas revelações, comece a observar sua própria consciência. Pergunte-se em cada situação: qual é a atitude mais justa, amorosa e caridosa a se tomar aqui? Neste vídeo, vimos como um cientista cético se tornou o codificador de uma doutrina consoladora. Vimos que Deus é inteligência, que o espírito é imortal e que a lei do progresso nos garante a perfeição. O Livro dos Espíritos é um manual de vida que nos ensina a pensar por conta própria e a agir com amor. É a prova de que a espiritualidade explicada pela lógica é o caminho mais seguro para o despertar da alma. Obrigado por caminhar conosco neste estudo profundo. Se este conteúdo trouxe luz para o seu dia, não guarde apenas para você. Compartilhe com alguém que também busca respostas. Inscreva-se no canal para continuarmos juntos, fortalecendo nossa fé com a força da razão. Que a paz do Mestre Jesus envolva seus pensamentos e que a clareza deste conhecimento ilumine seus passos. Muita paz, muita luz e até o nosso próximo encontro.